Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre Robert Desnos, um dos mais inventivos poetas franceses da primeira metade do século XX. Desnos participou dos movimentos dadaísta e surrealista, mas a sua obra tem uma dicção e originalidade próprias, que o destacam entre os poetas de vanguarda do período. Nasceu em Paris, no ano 2000, nasceu em Paris em 1900, em uma família pequeno-burguesa. Seu pai era proprietário de um café. Após concluir os estudos preparatórios, ingressou numa escola comercial, aos 16 anos de idade, para satisfazer a vontade do pai. Sem interesse pelos estudos, logo abandonou o curso. Começou a vida profissional como balconista em uma farmácia parisiense e, nas horas livres, escrevia poemas. Publicou os seus primeiros textos aos 18 anos de idade, em uma revista de tendência socialista, a Tribune des Jeunes, Tribuna dos Jovens, e artigos de crítica literária para o jornal Paris Soir. O conflito entre o projeto paterno e a vocação literária do jovem poeta acabou se resolvendo pelo mergulho na criação poética, na vida boêmia e desregrada. Robert Desnos passou a frequentar os círculos literários parisienses e conseguiu uma nova oportunidade profissional como gerente de uma editora e secretário particular de seu proprietário, Jean de Bonnefond. Em 1919, conheceu o poeta Benjamin Perret, que o apresentou ao grupo Dada e a André Breton, de quem logo se tornou amigo. Posteriormente, participou, juntamente com Breton, Perret, Aragon e Éluard, do grupo surrealista, reunido em torno da revista Literature. Publica poemas, textos em prosa e relatos de sonhos. Seus companheiros o apelidaram de sonhador acordado, pois era capaz, enquanto dormia, de contar histórias para quem o quisesse ouvir. Mas, assim que acordava, não se lembrava de nada. Em 1920, foi chamado para cumprir o serviço militar, servindo no Marrocos. Após voltar para casa, exerceria diversas atividades profissionais, desde corretor imobiliário até locutor de folhetins radiofônicos, redator publicitário, gerente de uma editora e cancionetista. Em 1922, publicou o seu primeiro livro, uma coleção de aforismos surrealistas, com o título Rose c'est la vie, um dos pseudônimos do artista francês Marcel Duchamp, que pode ser lido como Eros c'est la vie, Eros é a vida, ou ainda como arroser la vie, fazer um brinde à vida. O pseudônimo Rose c'est la vie surgiu em 1921,
quando Man Ray realizou um ensaio fotográfico de Duchamp vestido de mulher. Desnos foi um dos mais ativos membros do grupo surrealista e foi especialmente talentoso no uso da escrita automática, um dos principais processos criativos dessa corrente literária. Breton incluiu 2 fotos de Desnos dormindo em seu romance Nadja, que faz um interessante diálogo entre prosa narrativa e artes visuais. Breton também o elogiou no primeiro Manifesto Surrealista, publicado em 1924, em que cita Desnos como profeta do movimento. Numa das reuniões promovidas pelos surrealistas, que se assemelhavam a happenings, Desnos começou a latir, andou de 4 no chão e comeu a comida do cachorro. Sua amizade com Breton, porém, foi abalada em 1927 por causa da adesão dos poetas surrealistas ao Partido Comunista Francês, rejeitada por Desnos e também por Artaud, mais próximos do anarquismo do que do marxismo. Desnos e Breton insultaram-se, respectivamente, no panfleto Un Cadavre e no segundo manifesto do surrealismo. Ambos se retrataram dos insultos e reataram relações em 1936. Mais tarde, haveria nova ruptura no grupo surrealista, quando Breton e Perret resolvem apoiar Trotsky, enquanto Aragon e Éluard permanecem apoiando o Partido Comunista Francês e a construção do socialismo na União Soviética, liderada por Stalin. Desnos publicou, em 1924, Nouvelles Hébrides, livro que reúne histórias que contava a si mesmo antes de adormecer, recheadas de aventuras e toda sorte de perversões, inclusive envolvendo seus amigos Breton e Perret. Conforme escreve Cláudio Willer, em seu período surrealista, abre aspas, Desnos teve um papel central por seu talento e pela capacidade de sonhar e entrar em estados hipnagógicos, intermediários entre sonho e realidade. Fecha aspas. A palavra hipnagógico significa algo que provoca o sono, hipnótico, sonífero, referente ou associado ao entorpecimento que precede o sono, a alucinação. No mesmo ano de 1924, lançou ainda o livro Day por Day, Luto por Luto, texto elaborado com o uso da escrita automática. Em 1926, compôs The Night of Loveless Nights, com título em inglês, um poema lírico que trata da solidão, escrito em quadras clássicas, ilustrado por seu amigo próximo e colega surrealista George Malkine. Desnos se apaixonou pela cantora
Yvonne George e escreveu vários poemas para ela, bem como o romance erótico surrealista La Liberté ou L'amour, A Liberdade ou Amor, livro publicado no Brasil, né, há poucos anos, cuja leitura eu recomendo muito a vocês. Muito bem. O crítico Ray Kinnoy descreve esse texto erótico como literário e lírico em suas efusões de delírio sexual. Chamá-lo de romance talvez seja ofensivo, uma vez que os escritores surrealistas, mesmo quando escreviam livros de prosa narrativa longa, como Nadjar e L'amour fou, de Breton, recusavam o rótulo romance, que eles consideravam um gênero burguês decadente. Segundo Cláudio Willer, Desnos, abre aspas, foi ao mesmo tempo um libertino, como se evidencia em suas narrativas, e um lírico romântico. No começo dos anos 1920, Desnos e o jornalista e roteirista Henri Janson partilhavam a mesma amante. Em 1925, apaixonou-se pela cantora de cabaré Yvonne George e, mesmo sem ser correspondido, a elegeu como musa e protagonista de sonhos. Ganhou dela uma garrafa com um barco dentro. Sentia que esse barco vibrava toda vez que fosse lhe acontecer algo importante. Em 1930, conheceu Yuki, com quem viveria até o fim. O barco vibrou quando a conheceu. Fecha aspas, ponto. Fim da citação de Willer. Entre o final da década de 1920 e o início da década de 1930, Desnos faz amizade com Picasso, Hemingway, João dos Passos, publica artigos sobre jazz, cinema, vários livros de poesia, 3 romances, uma peça de teatro e um roteiro de filme, dirigido por Man Ray. Outra de suas ocupações, esta mais inusitada, foi a criação de um programa de rádio para a interpretação de sonhos, assim descrita por Alexandrian em Le Surréalisme et le Rêve, o surrealismo e o sonho. 2 pontos, abre aspas. Em 1937, Robert Desnos criou no Poste Parisien uma emissão hebdomadária intitulada A Chave dos Sonhos, na qual convidava os ouvintes a lhe enviar seus sonhos, propondo-se a explicá-los e transmiti-los. O sucesso foi imediato e lhe demonstrou o interesse apaixonado que o público tinha por esse gênero de problema. A cada semana, recebia um fluxo de cartas de homens e mulheres, contando-lhe o que haviam sonhado. Um de seus correspondentes lhe enviou até mesmo um caderno, no qual anotava, noite após noite, suas impressões de sono. Desnos escolhia os 2 sonhos
que lhe parecessem mais radiofônicos e os reconstituía com atores e um fundo sonoro. Resultavam cenas bizarras, destinadas a mergulhar o espírito em uma ambientação onírica. Em seguida, dando a réplica a dois assistentes, Colette Pauli e Jérôme Arnault, Desnos se ocupava doutamente com os outros envios que lhe haviam sido feitos. Classificava-os em duas grandes categorias: os sonhos portadores de presságios e os sonhos sem significação para o futuro. Fecha aspas, ponto. Robert Desnos seguiu à risca o conselho de Rimbaud, de que o poeta deveria se fazer vidente. Segundo Desnos, não tinha importância se as pessoas inventavam os sonhos. Tanto faz, dizia, pois a imaginação é a mesma na vigília e durante o sonho. Abre aspas. Não se inventa, seja o que for. E um sonho inventado libera os mesmos segredos, traz os mesmos presságios que um sonho autêntico. Fecha aspas, ponto. Em 1940, assumiu um correio de sonhos na revista feminina Pour Elle, assinando como Hormidas Belay, nome, dizia, de um personagem que o visitava durante o sonho. Em 1941, a França foi invadida pelo exército alemão e Desnos engajou-se na resistência. Sua tarefa: preparar documentos falsos de identidade para outros militantes clandestinos. Ainda teve tempo de criar um jornal satírico, La Voix de Taon, a voz das mutucas, e de agir para que Artaud fosse transferido de um hospício na França ocupada para outro, melhor, na República de Vichy. Em que esse hospício era melhor, não temos a menor ideia. Preso em abril de 1944 pela Gestapo, foi enviado a diversos campos de concentração: Flossenburg, Auschwitz, Buchenwald, Theresienstadt. Este último campo foi originalmente designado para ser visto como um lugar para judeus privilegiados da Alemanha, Tchecoslováquia e Áustria. Muitos judeus cultos foram aprisionados lá, e o campo foi noticiado pelos nazistas como um lugar de rica vida cultural. Isso era apenas uma maquiagem para esconder o horror do lugar. Pelo menos 4 orquestras foram obrigadas a tocar no campo, assim como grupos e bandas de jazz. Muitas performances de palco foram produzidas por prisioneiros, obrigados a agir assim para que uma face bonita, entre aspas, do Holocausto pudesse ser apresentada ao mundo. Entre os prisioneiros do campo havia artistas, escritores, cientistas, músicos e professores.
A maioria deles foi morta. Durante o tempo de existência do campo, a comunidade dos prisioneiros preocupava-se com a educação das crianças. Apesar de os nazistas obrigarem todas as crianças prisioneiras acima de certa idade a trabalhar, ajudar nos trabalhos artísticos era considerado válido. E a educação das crianças continuou, apesar do trabalho ou da atividade cultural. As aulas diárias e atividades esportivas eram mantidas e uma revista chamada Vedem foi editada lá. O artista e professor de artes Friedrich Dicker Brandes ministrou aulas de pintura para as crianças. Essa atividade resultou na produção de cerca de 4.000 pinturas infantis, que o professor escondeu em 2 malas antes de ser mandado para Auschwitz. Essa coleção foi poupada da destruição pelos nazistas e não foi descoberta durante uma década. A maioria destes desenhos pode ser vista hoje no Museu Judaico em Praga. As crianças do campo também escreveram contos e poemas, alguns dos quais foram preservados e posteriormente publicados numa coleção chamada Nunca Mais Eu Vi Uma Borboleta. Em 2007, a cantora sueca Anne-Sophie van Otter lançou um CD de canções compostas em Theresienstadt. Quando o campo foi libertado pelas tropas soviéticas do Exército Vermelho, em 1945, encontraram Desnos com tifo agonizante e ele não resistiu muito tempo. Suas últimas palavras, ao ser reconhecido por um estudante tcheco no hospital, foram: "Esta é a minha manhã mais matinal." Desnos conquistou a admiração dos demais prisioneiros ao jogar sua gamela de sopa na cara de um dos guardas do campo de concentração, suportando impassível os duros castigos a que o submeteram. Conforme escreve Cláudio Willer, abre aspas, certo dia, Desnos e outros prisioneiros foram levados a um caminhão. Sabiam que este os levaria à câmara de gás. Ninguém falava. Logo chegaram os guardas e ordenaram que saíssem do caminhão. Quando começaram a andar em direção à câmara de gás, Desnos repentinamente saltou para fora da fila e agarrou a mão da mulher à sua frente. Estava animado e começou a ler a palma da mão dela. A previsão era boa, uma vida longa, muitos netos, abundantes alegrias. Uma pessoa ao lado ofereceu sua mão a Desnos. Novamente, ele antecipou, ou previu, uma vida longa, cheia de felicidades e sucesso. Os demais prisioneiros animaram-se, estendendo as palmas de suas mãos para Desnos, e, em cada caso,
ele predisse vidas longas e felizes. Os guardas ficaram desorientados. Minutos antes, estavam em uma missão de rotina, cujo desfecho parecia inevitável, mas agora hesitavam. Desnos foi tão eficiente em criar uma nova realidade que os guardas foram incapazes de prosseguir com as execuções. Mandaram que os prisioneiros voltassem ao caminhão e os levaram de volta às suas barracas. Desnos nunca foi executado. Através do poder da imaginação, salvou a sua vida e aquelas dos outros. Fecha aspas, fim da citação. Inacreditável, né? A poesia de Robert Desnos, reunida póstumamente em 1953, no livro Domínio Público, que reúne o essencial da sua obra poética, é escrita em versos livres, usa imagens poéticas inusitadas, criadas pelo processo da escrita automática, linguagem coloquial, anáforas, jogos de ritmo, estrutura, por vezes paralelística, paradoxos e sinestesias. Seus poemas têm uma relação íntima com o sonho, sendo diversos os poemas em prosa escritos em atmosfera onírica, como se fossem páginas de um diário de viagem, como se fossem páginas de um diário de sonhos, como estas peças que leremos a seguir, intituladas Rêves, Sonhos. Primeira peça, em 1916. Estou transformado em cifra. Caio num poço que é, ao mesmo tempo, uma folha de papel, passando de uma equação a outra, com o desespero de me afastar cada vez mais da luz do dia e de uma paisagem que é o castelo de Ferrières, Seine e Marne, visto da estrada de ferro do leste. Durante o inverno de 1918/19. Estou deitado e me vejo tal como sou na realidade. A luz elétrica está acesa. A porta do meu armário, com espelho, se abre sozinha. Vejo os livros que ela encerra. Numa prateleira se encontra um cortador de papel. Ele está lá também na realidade, tendo a forma de um yatagã. Ele se ergue sobre a extremidade da lâmina, permanece em equilíbrio instável durante um instante, depois volta a se deitar lentamente sobre a prateleira. A porta se fecha, a luz elétrica se apaga. Em agosto de 1922. Estou deitado e me vejo tal como sou na realidade. André Breton entra no meu quarto, o diário oficial na mão. Caro amigo, ele me diz, tenho o prazer de te anunciar tua promoção ao grau de sargento-maior. Depois ele faz meia volta e vai embora. Noite de 7 para 8 de setembro de 1922. Todos os meus amigos, sem que eu possa citar sequer um, e eu estamos reunidos numa piscina.
Uma galeria faz o contorno da sala. Subimos nela. Quando estamos a ponto de descer, um desfile de invertidos sai da escadaria. Até um século atrás, né? Ou mesmo até algumas décadas atrás, os gays eram chamados de invertidos. Eles estão vestidos com um roupão de banho branco e ornados com um boné de algodão branco. Alguns portam uma peruca loura. Todos estão fardados, sorriem, dão piscadas de olhos. Suas expressões são absolutamente exasperantes. Tenho, nesse momento, o sentimento de que eles acabam de desfilar numa revista de teatro de variedades. Fico muito constrangido. Minha postura está embaraçada. Faço que não os vejo. Nesse momento, dou-me conta de meus amigos desaparecerem. Procuro por eles. Fico sabendo que eles saíram. Eu mesmo saio em disparada. Fecha aspas, fim da citação. Muito bem. No primeiro texto, impera a lógica da metamorfose, recorrente nos Cantos de Maldoror, de Lautréamont. Não apenas o sonhador vê a si mesmo no sonho, transformado em cifra, como observa um poço que é, ao mesmo tempo, uma folha de papel, passando de uma equação a outra. No segundo sonho, que parece ser o mais prosaico, pela descrição de imagens do cotidiano, temos um mistério sutil, que é a revelação da verdadeira natureza do sonhador, que não é revelada a nós. A porta se fecha e a luz se apaga. No terceiro sonho, ele introduz um personagem, o seu amigo André Breton, que entra em seu quarto com o diário oficial na mão e lhe anuncia: caro amigo, ele me diz, tenho o prazer de te anunciar tua promoção ao grau de sargento-mor. Depois faz meia volta e vai embora. No último sonho, descreve uma cena absurda, de algum viés erótico, em que seus amigos estão fardados, usam perucas loiras e participam de um desfile num teatro de variedades. É neste sonho que a imaginação de Desnos é mais provocativa e iconoclasta, quebrando hierarquias e critérios de modos de conduta num ambiente festivo de carnavalização. Seus melhores poemas, porém, talvez sejam as peças curtas, em que ele explora o paradoxo, o nonsense, o erotismo, a ironia e o sarcasmo, em peças como estas. O Mocassin, o verbo. Me suicidas tão docilmente, te morrerei, contudo, um dia. Eu conheceremos a mulher ideal e lentamente nevarei em sua boca. E choverei, sem dúvida, mesmo que tarde, mesmo que eu faça bom tempo. Nós ameis tão pouco os olhos, e vertereis uma lágrima sem razão, é claro, e sem tristeza. Sem.
o quadrado pontudo. O quadrado tem 4 lados, mas é 4 vezes pontudo, como o mundo. Disse, contudo, que a Terra é redonda, como a minha cabeça, redonda e o mundo, em Mapamundi. Um anticiclone indo ao noroeste. O mundo é redondo, a Terra é redonda, mas ele é 4 vezes pontudo, leste, norte, sul, oeste. O mundo é pontudo, a Terra é pontuda, o espaço é quadrado, e monde e Mapin. No disfarce da noite. Deslizar em tua sombra no disfarce da noite. Seguir teus passos, tua sombra na janela. A sombra na janela é a tua, não outra, a tua. Não abra essa janela, atrás da qual te movimentas. Fecha os olhos. Queria poder fechá-los com meus lábios. Mas a janela se abre e o vento, que estranhamente agita chama e bandeira, encobre com seu manto minha fuga. A janela se abre, não és tu. Todos estes poemas foram traduzidos pelo Jorge Lúcio de Campos. Vamos ler mais um, intitulado Um Dia que Era Noite. Ele voou para o fundo do rio, as pedras de madeira de ébano, os fios de ferro em ouro e a cruz sem braço. Tudo nada. Eu a odeio com amor, como todo cada um. A morte o respirava, grandes correntes de vazio. O compasso traçava quadrados e triângulos de 5 lados. Após isso, desceu ao sótão. As estrelas do meio-dia resplandeciam. O caçador voltava, o bornal cheio de peixes. Sobre a margem, no meio do Sena, uma minhoca marca o centro de um círculo sobre a circunferência. Em silêncio, meus olhos pronunciaram um estridente discurso. Então avançávamos numa aléia deserta, onde se apressava a multidão. Quando a marcha nos trouxe repouso, tivemos a coragem de nos sentar. Depois, ao despertar, nossos olhos se fecharam, e a aurora verteu sobre nós os reservatórios da noite. A chuva nos secou. Tradução de Eclair Antônio de Almeida Filho. Todos estes poemas têm características em comum com aqueles de Breton, de Tzarrat, de Artaud, de Éluard e outros poetas surrealistas. Um diferencial interessante na poesia de Desnos é a maneira como ele subverte a gramática, sobretudo no primeiro poema. Me suicidas tão docilmente. Te morrerei, contudo, um dia. Eu conheceremos a mulher ideal, e lentamente nevarei em sua boca, e choverei, sem dúvida, mesmo que tarde, mesmo que eu faça bom tempo. Nós ameis tão pouco os olhos, e verterei uma lágrima sem razão, é claro, e sem tristeza, sem. Além da subversão da conjugação verbal, eu conheceremos, nós ameis, há ainda aquela subversão própria do sentido, né?
choverei, qual é a outra ocorrência? Mesmo que eu faça bom tempo, onde ele subverte a lógica natural das coisas. Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Na semana que vem, estudaremos a poesia de Tristan Tzarrá, que também foi um dos participantes, aliás, um dos fundadores do movimento Dada, e que mais tarde migrou para o grupo surrealista. Agradeço a todos e a todas e até a nossa próxima conversa.